Cana de livro que ela leu. Vamos lá. Tudo bem, Lavínia? Tudo bem, Dirlene? Como é que vocês estão? Tudo bem. E você? Bem também. Acho que é a primeira vez que eu venho cá sozinha. Ah, é? Porque das outras vezes foi só por áudio, né? Ah, sim, sim, Aí, sim. presente agora é só sozinha pela Mas primeira vez. pode ter certeza que você vai ficar uma gracinha no vídeo, viu? Enfim, Vai ficar linda. hoje eu trouxe um livro que eu já falei muitas vezes com vocês, mas a Dirlene estava querendo conversar um pouco sobre o Estúdio Ghibli. Então eu trouxe o Castelo Animado, que ele é um dos meus livros favoritos. Eu não terminei de ler ele, eu não tô nem na metade ainda, Levanta ele porque um ele é pouquinho. mais recente na minha coleção. Mas ele é extremamente lindo. Se você tiver a oportunidade de ler ou assistir a animação, vale muito a pena. Vai contar a história sobre uma menina que ela é a mais velha das irmãs e ela acaba assumindo a responsabilidade da chapelaria da família. E ela acaba se sentindo muito velha, muito ultrapassada. E esse é o sentimento que a Sophie, que é a principal, sempre tem. Ela acaba sendo amaldiçoada e ela vai ficar com a aparência de velha o tempo todo. E nesse meio tempo ela vai ter que ir atrás do bruxo Hall. E então é ele que vai ajudar ela. Só que ela não pode contar da maldição. Inclusive ele que deu um Ela problema pra sabe da ela. maldição, mas não pode contar. Não pode contar. Entendi. E ela não tem costume de sair, né? Quando ela finalmente decide sair, ela topa com ele na cidade. E aí uma bruxa muito ruim, ela acaba vendo ela com um bruxo. Fala assim, eu quero saber onde é que ele tá. E aí ela, eu não sei o que você tá falando, não sei que moço era aquele. Eu topei com ele na rua. E ela não acredita e acaba amaldiçoando ela. Então ela vai atrás do bruxo Hall, porque, ó, você fez isso aqui, por sua culpa eu tô assim. Peraí, o livro todo é a mesma história. Mais Isso ou aqui menos. é uma história só. Isso é uma história só. Só que eu acho que você vai gostar muito, porque o fundo dele, o livro até que não tanto, a animação vai retratar mais. Mas o fundo dele é uma guerra muito, muito interessante. Inclusive, todos os bruxos são obrigados a participar dessa guerra. E o Hall, ele tá fugindo justamente dela. Que ele E por que não tem eu vou coragem de achar enfrentar. interessante? Por causa da Just- guerra? Principalmente por causa da guerra. Ah, Os pequenos detalhes que tem da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial é muito... pequenos Ah, detalhes é? muito pequenos. No livro não é retratado tanto, porque o Entendi. romance é o foco principal. entendi. Mas no filme em si tem muita coisa muito interessante. Acho que você vai curtir bastante. Então ele mistura fantasia com realidade. Exatamente. Olha aí, gente. O pessoal não tá vendo o contrário, não tá? Não, tá certinho. Ah, porque teve um dia que eu mostrei o livro E tá eles são todo o contrário. marcado já. É, você tá lendo, né? Tô. E tem umas coisas muito interessantes. Algumas falas que não acontecem no filme. É muito interessante ler o livro. Se você já No viu o filme e nunca pensou em ler, jura O muito filme bom. tem esse nome? O filme tem esse nome. O Castelo Animado. O Estúdio Ghibli, inclusive, acabou de lançar uma animação, né, no cinema. E eu ainda não fui assistir, mas eles são maravilhosos em tudo que eles fazem. Então, qual filme que tem? Esse filme tá onde, você sabe? Esse daí, se eu não me engano, ele tá na Netflix. Ah, vou assistir. Castelo Animado, vou assistir. Depois Pode eu ter te certeza. aconselho a assistir Porco Rosso. Ele também, Porco russo? Rosso. Poço? Rosso. Peraí, porco ou rosso? Porco Rosso. Porco rosso. Ah, é Rosso. rosso, não é Isso, russo, não. não. Ah, rosso, porco rosso. Ele é bem interessante também. E ele também tem o fundo de guerra. Na verdade, ele é mais principal nessa questão da guerra. E é muito interessante também. Ele Ou tem seja- referência à Primeira Guerra Mundial. Você acredita que os estúdios estão, assim, tem alguma ligação com guerra por causa disso? Porque nos livros sempre ele coloca alguma referência às guerras? Não todos vão ter essa referência toda. Só que alguns sim vão ter. Mas é bem interessante. Como eu posso explicar? Os fundadores em si do Estúdio Ghibli, eles tiveram um passado muito pesado em si, em referente a isso. É por isso que eu A perguntei. família deles teve essa participação nas guerras. Provavelmente. E aí eles pegam um pouquinho disso e colocam nos livros, só que no fundo. Porque é pra ser um romance um pouco mais antigo, uma época um pouco mais antiga. Aham. Então eles pegam essa época um pouco mais de guerra, assim, em si, mas o livro em si não tem esse foco todo. É Entendi. geralmente mais nos filmes mesmo. Ok. Você vai falar mais dele? Então fica aqui a primeira dica, gente. Lembrando que tem filme, tá? Quem quiser ver o filme, ler o livro ou ver o filme, ou os dois,
Fica aí o Castelo Animado, pode ser que esteja na Netflix, ou você tem certeza? Eu tenho quase certeza que tinha todos os Tá. filmes lá, mas eu não vou dar Eu essa vou dar uma certeza olhada. toda. E se não tiver na Netflix, aí só você olhar no Google também qual... Ah, e detalhe, esse livro ele dá tanto para adulto, infanto, juvenil, a criança sabendo ler também é um livro super tranquilo, não tem nada de pesado nele. Ele realmente é mais um romance numa época um pouco mais antiga e um pouquinho mais de fantasia. Ok, 4 horas e 53 minutos. Quer saber mais sobre livros? Fica ligado aqui com a gente volta já. Nosso livro aberto, 5 horas e 5 minutos. E a gente está aqui conversando, estou conversando aqui com a Lavínia. A gente está falando aqui do Estúdio Ghibli, que muita gente não conhece. É um estúdio japonês de animação, de... que mais? Livro, animação... Os livros até que eu não já são o passei foco, tudo. né? Os livros são inspirados nas animações em si. Eles até tiram algumas coisas de uns livros antigos, mas geralmente é mais a animação mesmo. E os traços deles, apesar de seguir a questão de anime, essas coisas assim, são muito únicos. Por que eles acabaram? Quer dizer, acabou mais ou menos. É porque é tão velho, né? É, né? Eles são muito, muito antigos. Eu estava conversando ali fora com a Kel, a gente estava falando exatamente sobre o Snoopy. Porque muita gente acha assim, Snoopy é antigo. Não, se fosse antigo, não estava saindo coisas novas deles até hoje, né? Exatamente. É antigo. Foi criado na década de 60, se não me engano, ou antes, eu fiquei na dúvida. Lavínia, vamos para o próximo livro seu, eu vou dar uma olhada aqui e aí eu respondo daqui a pouco a minha dúvida. Eu bem. mesma tiro minha dúvida aqui. Que o livro que eu trouxe agora é Apesar de Tudo. Ele é um livro maravilhoso. Ele é para criança, mas eu recomendaria muito para adultos também, porque ele é muito curtinho, mas ele vai falar exatamente sobre relacionamentos. Inclusive, ele é muito fofinho. Deixa eu abrir uma página bonitinha. Ele vai falar sobre 2 pinguins que em meio a vários pinguins se conheceram. E é tão bonitinho porque no começo ele vira e fala: eu não sei se eu te encontrei ou você me encontrou. E aí ele vai falando durante o livro as partes legais de estar com a pessoa, que está com outro pinguim. Só que aí, de repente, começa a dar alguns problemas. Eles tentam ignorar os problemas, quer ver? Deixa eu tentar achar a página aqui para vocês darem uma olhada. Só que aí dá tudo errado. Eles começam a ter mais problemas ainda até o iceberg começar a rachar e a separar os dois. E aí chega num ponto em que os pinguins não conseguem nem se ver mais. Nossa, Só que aí... você parou para valer. Separou pra valer. Só que aí vem aquela frase do livro, mas apesar de tudo. E aí ele fala, é preciso coragem, perseverança e paciência. E aí ele se esforça muito para poder chegar no outro lado e encontrar o pinguim de novo. Porque aqui ele diz que é importante que as pessoas lutem juntas para conseguir ficar num relacionamento legal, sabe? Para que eles consigam seguir juntos, lutando juntos. É muito fofo. É um livro que fala sobre... Quer dizer, é um livro aparentemente para criança, para criança Ele também. é para criança. Mas eu acho que serve muito para os adultos, né? Pelo que você falou. Serve muito. Né? E ele é muito bonito. Quando você quer uma coisa, mesmo que tenha muitos obstáculos, e vale a pena Exatamente. passar por eles. Ele fala exatamente isso, que vale a pena você passar por tudo isso com a pessoa, sabe? E que as pessoas são importantes também. Ele é muito bonito e ele se encaixaria facilmente naquele tipo de livro como o dragão, o Pequeno Dragão e o Grande Panda, ou aquele da topeira, do cavalo, que a raposa e o lindo. menino. Eu É da troquei toda mesma- a ordem, mas enfim. Olha a tela aí como é que fica aí. Deixa eu ver. Certinho, ó. Ah, tá. Olha certinho. É só o meu cabelo que não tá bom, meu resto tá ótimo. É porque eu tava segurando, é porque eu tava lendo aqui também, ó. Que Gente, aqui fala, muito bonito. ó, nem sempre é fácil se relacionar com outra pessoa. Ou, no caso dessa história, com outro pinguim. Às vezes parece que o mundo se parte em dois e a gente mal consegue enxergar quem está lá do outro lado do planeta. Mas será que essa distância é para sempre? Será que, apesar de tudo, não existe um jeito de se reaproximar? É o que esses pinguins estão prestes a descobrir. O pinguim seria uma metáfora de um ser humano, por exemplo.
Você sabe que os pinguins são extremamente fiéis? São, eles têm só um parceiro durante Só a um vida. parceiro. É tão E é legal exatamente isso, né? porque eles são pinguins, porque Esse eles é- vão insistir um no outro. Uhum. É bonitinho porque tem pinguim específico que eles vão escolher uma pedra específica pra poder apresentar pra parceira pra saber se ela quer ficar com ele. E aí, se ela achar a pedra perfeita, eles vão construir juntos o ninho. É tão bonitinho. Lindo. É lindo. Gente, é fofo, mas tem um, né, tem um lado filosófico extremamente profundo, Sim, né? É isso que eu acho que tem que ficar claro também. É que esses livros, eles têm uma filosofia. Por isso que serve para adultos também, não só para criança. Inclusive o menino, a topeira, o cavalo, a raposa. Esse livro, assim, a criança vai ler esse livro, ela vai achar uma gracinha. Mas a gente lê, a gente tem um outro entendimento, completamente diferente. nossa, esse é incrível. E aí, vai trazer mais alguma coisa? Por hoje é isso. Vamos então despedir? Claro. Um beijo e até o próximo programa. E deixa o telefone da boutique, deixa o endereço. Você tem aí? Tem, peraí. Tem? Que minha cabeça é ruim. Então, enquanto a Lavínia vai procurando ali, daqui a pouquinho eu vou falar do livro que eu trouxe, tá, gente? Eu trouxe um livro que tem muito a ver com mulheres. É um livro que fala sobre a história de duas mulheres, uma muito pobre e uma não muito rica, mas uma rica. Mas a vida das duas se entrelaçam. Eu vou explicar por quê daqui a pouquinho. Vamos lá? Tranquilo. A Boutique do Livro fica na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 487, no centro. O nosso contato é 3221-8753. Ok. Fala de novo o telefone que eu... 3221-8753. 3221-8753, Boutique do Livro. Gente, arrasa essa loja. Ela é linda demais. Obrigada, viu, Lavínia? Obrigada a vocês. Até o próximo programa. Daqui a pouquinho